Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 1. Êxodo, capítulo 1, versículo 5 em diante. Diz assim a palavra: Todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, foram 70 almas. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, o qual disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é muito e mais poderoso do que nós. Eia, usemos de sabedoria para com eles, para que não se multipliquem, e aconteça que, vindo a guerra, eles também se juntem com os nossos inimigos e pelejem contra nós e subam a terra. E puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com as suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades, armazéns, Pitom e Ramassés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que obrigavam com dureza. Amém? Podeis tomar assento. Nós sabemos que José, na sua história, ele foi levado para o Egito, vendido como escravo, e lá ele se torna governante no Egito, abaixo apenas de Faraó. E ele começa a governar toda aquela terra, e leva para lá o seu pai, seus irmãos, e eles vivem por muito tempo ali desfrutando do Egito. Mas diz a palavra que José, ele veio a falecer, e eles já eram muitos ali no Egito, eles já estavam muitos, haviam se multiplicado, e vem agora um novo faraó, um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, que não conhecia a autoridade de José. E por não conhecer a autoridade de José, ele olha para o povo de José, para todos os seus familiares, e ele começa então a trazer um novo pensamento. Olha, eles vão crescer e eles vão nos dominar, eles vão tomar a terra, eles vão se juntar com outros em guerra, vão subir contra nós e vão tirar a terra de nós. O homem foi criado com um propósito por Deus. Quando nós vamos ao livro de Gênesis, o livro do começo, Deus dá uma ordem sobre o homem. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, diz assim: E disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se mova sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Deus fez o homem com um único propósito: governar. Sempre que estamos na bênção de Deus, Deus vai nos colocar por cabeça e não por cauda. Deus tem que nos colocar para governar. E se faz isso como? Com batalhas. O rei do Egito, ele diz: olha, esse povo, ele se fortaleceu, e eles vão se levantar numa batalha contra nós,
e vão nos dominar. Sempre que entramos em uma guerra apenas para guerrear, nós vamos perder tempo. Sempre que temos que entrar em uma guerra, é para mudar uma situação. Nós somos guerreiros de oração. Se nós entramos em uma guerra em oração, nós temos que saber que vamos entrar nessa guerra para mudar uma situação, e não para aceitar uma situação. O Senhor tem nos colocado para governar. Nós somos guerreiros de oração. E o que é orar? Orar é falar com Deus. E sempre que falamos com Deus em oração, nós temos que ouvir de Deus as diretrizes, porque Ele é o nosso comandante. Então temos que ouvir as diretrizes e colocar em prática. Se vamos à guerra apenas para ganhar, perdemos tempo. Ganhar não é reinar. Muitas vezes nós ganhamos uma situação, mas não dominamos a situação. Quantas vezes pedimos: Senhor, nos ajude a vencer isto, nos ajude a vencer aquilo, e vencemos, mas não governamos. Não tomamos o governo daquela situação, apenas avançamos. Se você não conquista o território, você não reina. Sempre temos que entender que temos um território para conquistar. Temos que avançar. O inimigo, ele entra em territórios que nós não estamos dominando. Quando estamos com um problema familiar, é porque o inimigo entrou em nossa casa, em nossa família, e onde nós não dominávamos, ele domina. E se vamos entrar numa guerra, nós temos que entrar para tomar o território dele. Nós temos que vencer os territórios. Apóstolo Paulo, em Gálatas capítulo 5, versículo de número 17, ele diz assim, olha, abra a tua Bíblia, Gálatas capítulo 5, versículo 17, ele diz: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Os que cometem tais coisas estão debaixo da carne, estão dominados pela carne, e por estarem dominados pela carne, não herdarão o reino de Deus. Jesus disse que venha o reino de Deus. O reino de Deus, ele tem que ser estabelecido. Quando o reino de Deus é estabelecido, nós estamos governando com ele. Mas se perdemos para a carne, e o apóstolo Paulo diz que a carne, ela luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e esses se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. O nosso espírito não pode ceder aquilo que a carne quer. Nós não podemos permitir que a carne venha dominar. Quando a carne está dominando, é porque o nosso espírito está enfraquecido e a carne está avançando. Então vem todo este mal, tudo isso que o apóstolo Paulo ele começa a descrever, porque as obras da carne são manifestas. Quando essas coisas entram na nossa casa, é porque a carne está dominando, a carne está governando a nossa casa, a nossa família. Então essas coisas, elas vão entrando dentro da nossa casa. Jesus, ele ensinava sobre
reino, sobre vencer, sobre conquistar, sobre como ir à frente, como estar à frente de todas as coisas. Abre tua Bíblia em Lucas, capítulo de número 11, versículo 17, diz assim: mas conhecendo eles os seus pensamentos, disse-lhe: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e casa dividida contra si mesmo cairá. Então Jesus está dizendo: olha, se a tua casa estiver dividida, se você não estiver no governo, se você não estiver dominando ali espiritualmente, o inimigo ele vai tomando conta e ele vai dominando. E o apóstolo Paulo diz: todas essas coisas são resultados da guerra do espírito com a carne. E quando a carne começa a dominar, vem adultério, vem contendas, vem inveja, vem todo tipo de mal sobre a nossa casa. E no versículo de número 21 ele diz assim: quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas sobrevindo outro mais valente do que ele, e o vencendo, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, entra em lugares secos, buscando repouso, e não o achando, diz: tornarei para a minha casa de onde saí. E chegando acha varrida e adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado deste homem é pior do que o primeiro. Nós não podemos abaixar guarda. Jesus está ensinando que tem que manter a tua casa, manter a tua família em segurança, ser valente, não permitir que o inimigo entre, porque o inimigo ele sai, ele é repreendido quando você recebe Cristo como seu Salvador. A tua casa é limpa, teu coração é limpo, mas se você não se guardar, se você não continuar nessa batalha, o inimigo ele entra e vai tomando posse. E diz que quando ele vai voltar para uma casa que ele já habitou, ele não volta mais sozinho, porque ele já foi derrotado. Ele traz outros 7 espíritos mais fortes do que eles. Por isso o estado do homem passa a ser pior do que era antes. Então Jesus ele está nos ensinando sobre autoridade, aquilo que nós devemos agir, como guardar nossa casa, como guardar nossa família, como ocupar os espaços, para que o inimigo não venha ocupar. Nos dias de José, ele deixou de ser escravo, ele foi para o Egito, e ali usado por Deus com autoridade, ele vai trazendo sabedoria, vai trazendo inteligência, e ele sobe ao posto do segundo homem mais importante de todo o Egito. Mas passado o tempo, eles foram baixando a guarda, ainda que tinham muita gente, ainda que havia muitos familiares, eles foram baixando a guarda, eles não foram ocupando mais espaços, não se levantou mais na família de José pessoas direcionadas por Deus, e eles foram perdendo o espaço que eles tinham. Quando José era vivo, tudo que ia se fazer no Egito, se consultava José, e José consultava Deus, e Deus dava as diretrizes a José para aquilo que era feito. Mas diz a palavra que chega um novo rei, que não conhecia José, e ele agora então vê que há uma multidão, e que aquilo era perigoso, e ele diz: vamos vencê-los, vamos tomar o território deles,
porque senão eles vão se unir contra nós. E no mundo espiritual é a mesma coisa. Ou nós buscamos direcionamento em Deus, ou o inimigo vai entrando e vai nos destruindo. O inimigo, ele vai ocupando espaços vazios. Jesus disse: olha, quando o inimigo, ele vê uma casa arrumada, toda adornada, e ninguém está cuidando, ele traz mais 7 e se apossa novamente daquela casa, e aquele homem passa a ter um estado pior do que antes. Ele passa a ser escravo daqueles demônios. Então nós temos que entrar nessa guerra espiritual. Apóstolo Paulo, ele diz: a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne. Aquele que nós alimentamos é que vence. Se nós alimentarmos a carne, a nossa carne será mais forte do que o espírito. Se alimentarmos o espírito, o nosso espiritual será mais forte do que a carne, e a carne, ela será dominada. Porque muitas pessoas estão sendo dominadas pela carne, porque espiritualmente estão fracas. Não há uma guerra espiritual. Ele não entra em oração, ele não repreende o mal, ele se dá por vencido, e ele vai aceitando tudo aquilo que a carne quer e aquilo que a carne estabelece. Lucas capítulo 10, versículo 17, diz assim: e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. E disse-lhes: eu vi a Satanás como um raio cair dos céus. E eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. O Senhor está dizendo: olha, nessa guerra eu vos dou poder, e vocês terão poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nada vos fará dano algum. Nós temos que amarrar o valente, nós temos que subjugar o valente. O Senhor nos colocou para governar, o Senhor nos colocou para administrar. A nossa vida tem que ser administrada com ensinamentos da palavra de Deus. Nós somos mais do que vencedores. Nós não podemos permitir que o mal vá entrando, que o mal vai dominando, que o mal vem arrebatando os nossos, vai entrando na nossa casa, vai se tornando mais valente, porque Jesus disse: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Nós temos que tomar posse desta palavra. Em Deus, nós somos mais do que vencedores. Como vencemos? Vencemos em uma guerra de oração. Falar com Deus, receber as diretrizes de Deus, colocar em prática. A nossa guerra não é carnal, a nossa guerra é uma guerra espiritual. Nós não estamos lidando apenas contra a carne, a principados e potestades, aqueles que nós não podemos vencer com a nossa própria sabedoria, com o nosso próprio entendimento. Então temos que buscar em Deus. Jesus dá para os seus discípulos uma palavra: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Saíram os 70 e eles voltam alegres, e voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Se nós formos em nome de Jesus, se nós tomarmos este nome, se nós estivermos com este nome para vencer a guerra, nós somos vencedores. E os inimigos, eles vão se sujeitar a nós.
quando nós vamos não na nossa força, não na nossa sabedoria, mas nós vamos nas diretrizes que a palavra nos dá, todo inimigo ele cai por terra, todo inimigo ele recua. É impossível governar sem antes derrotar o outro que está governando. Quando nós queremos o governo da nossa casa, quando nós queremos o governo na nossa família, a primeira coisa que nós temos que fazer é destronar aquele que vem reinando. Sem conhecer Jesus, quem reinava? Jesus disse: olha, a casa é limpa e o inimigo ele é expulso da casa. E aquele homem, aquela mulher, ele agora tem um coração limpo, está adornado. Mas se ele abrir guarda, aquele inimigo que saiu, ele volta, e não volta sozinho, ele volta com 7 mais poderosos do que ele. E o estado daquela casa, o estado daquele homem, passa a ser pior do que era antes. Então, quando nós vamos a uma guerra, temos que saber que temos que derrotar aquele que está governando. Quais são os governos que estão assumindo a nossa família, a nossa casa? O que está havendo dentro da nossa casa? São resultados da carne? O apóstolo Paulo diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quando você não herda o reino de Deus, você não governa. Só governamos trazendo o reino de Deus para esta terra. Só podemos governar quando estamos e fazemos parte do reino de Deus. Perdemos território. A igreja não pode apenas fazer uma batalha de autoridade. Nós temos que: venha a nós o teu reino. Temos que trazer o reino de Deus. Eu por mim mesmo não consigo vencer, eu pela minha própria sabedoria eu não consigo vencer, então eu tenho que trazer o reino de Deus. Temos que tomar o território, subjugar o reino das trevas. Temos que fazer que o inimigo que vem reinando, que vem trazendo contenda, que vem trazendo intriga, ele seja amarrado. E como podemos fazer isso? Pelo poder de Cristo. Só com nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. É necessário estarmos em unidade com o reino dos céus. É necessário estarmos em aliança com o reino de Deus, para que possamos vencer o inimigo que é mais valente do que nós. Ele quer nos dominar, ele quer nos escravizar, e para não sermos escravos dele, nós temos que fazer uma aliança com o reino de Deus, que nos dá poder para vencer serpentes e escorpiões. Abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo de número 54. Diz assim a palavra no versículo de número 13: e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás estabelecida, estará longe da opressão, porque já não temerás, e também do terror, porque não chegará a ti. Eis que seguramente poderão vir juntar-se contra ti, mas não será por mim. Quem se juntar contra ti cairá por causa de ti. Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, e que produz a ferramenta para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará,
e toda língua que se levantar contra ti, em juízo tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que de mim procede, diz o Senhor. Esta é a herança que de mim procede. Isso é aquilo que Deus nos entrega. Toda ferramenta preparada contra ti não prospera. O inimigo, ele tenta de todas as formas, ele se levanta, mas ele não tem prosperidade contra você, porque é uma aliança. Deus, ele dá ordem ao teu respeito. Deus, ele está te guardando, Deus está te livrando, ele está guardando a tua casa. Então nesta aliança você se torna forte. Você e Deus é força. Quando nós estamos com Deus, nós temos força. Quando nós vamos sozinhos, nós somos derrotados. Jesus se fez homem para que através da carne ele vencesse o homem, vencesse o inimigo, vencesse o pecado na cruz do Calvário. Ele se fez como um de nós, e ali ele se fez vencedor e nos deu essa vitória. Quando o inimigo pensou que tinha vencido, que estava dominado, que ele tinha derrotado, o Senhor ressuscita e nos dá essa vitória. Então na cruz do Calvário está a nossa vitória. Aonde nós vamos buscar esta força? Em Jesus, no sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus nós somos mais do que vencedores. O inimigo, o diabo, ele não tem poder sobre nós, ele não pode nos tocar, porque nós temos a marca de Cristo. Ele não pode tocar em nenhum de nós. Podem até se juntar, mas não foi Deus que mandou. E se Deus não mandou ele se juntar, ele não pode triunfar sobre nós. Jesus, ele venceu toda a carne, e nós vencemos junto com ele na cruz do Calvário. Através da vida de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos mais do que vencedores. Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz assim: e que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, todos os que estão na terra, como os que estão nos céus. Através do sacrifício de Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Nós fazemos parte do reino de Deus, e com o reino de Deus nós temos que governar, e com o reino de Deus nós somos mais do que vencedores. Com o reino de Deus todo inimigo cai por terra. Temos que retomar os territórios que o inimigo foi entrando. E como retomamos? Em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus. Reivindicar os nossos filhos, reivindicar o casamento, reivindicar aquilo que foi roubado. Tudo isso nós podemos, porque nós temos uma aliança com Cristo. E que havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto os que estão na terra como os que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eres estranhos e inimigo no entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentais santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecedes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do que eu, Paulo, estou feito ministro.
Apóstolo Paulo diz: se você está no Evangelho, se você crê na palavra da cruz, se você crê em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas. Você luta contra o inimigo que parece que é mais forte do que nós, mas nós vamos tomando território. E como vamos tomando esse território? Pelo sangue de Jesus. Jesus disse: usa o meu nome. Por este nome todo joelho se dobra. Quando você vai na sua força, o inimigo não tem medo. Mas se você vai em nome do Senhor Jesus Cristo, você é mais do que vencedor. Todo inferno treme diante do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos precisam retomar territórios? Se coloque em oração, se ponha de pé. Diga ao Senhor nesta noite os territórios que você precisa tomar. A tua casa está sendo invadida, a mente dos teus filhos, a mente da sua esposa, do seu esposo. Fale com Deus nesta noite, a sua própria mente. Fale com o Senhor: Senhor, eu preciso resgatar. A tua palavra diz que o Senhor nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Senhor, eu não quero ser escravo do medo, eu não quero ser escravo do inimigo. Senhor, eu não quero servir ao inimigo. E ele vem com fúria para escravizar. Ele quer escravizar a minha casa, quer escravizar meus negócios, quer escravizar os meus. Mas se posiciona em Cristo Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Todo inimigo cai por terra. Quando o Senhor vem, o valente é amarrado. E há um valente que está entrando em nossa prosperidade. Há um valente que tenta roubar a nossa prosperidade. Há um valente que tenta roubar os nossos filhos, que tenta roubar o casamento, que tenta roubar as empresas. Ele precisa ser amarrado, ele precisa ser destruído. E o único que pode nos ajudar nessa guerra é o exército do nosso Senhor Jesus Cristo. Chame ele para a sua guerra. Não vá guerrear sozinho. Não vá na sua própria força. Não vá na sua própria capacidade. Venha ao reino de Deus. O Senhor é o Senhor dos exércitos. Há uma guerra espiritual, e nós precisamos vencer essa guerra espiritual. Chama o Senhor para essa guerra. Peça para que o Senhor não te deixe sozinho, mas Ele, como general, Ele vá à tua frente. Apresente a Ele: Senhor meu Pai, Senhor, aqui estamos nessa noite, Pai. Senhor, temos enfrentado uma guerra. Espíritos malignos se levantam contra a nossa casa. Espíritos malignos tentam roubar a mente dos nossos filhos. Espíritos malignos tentam destruir o casamento, tentam roubar a prosperidade que o Senhor tem nos dado. Senhor, venha, Senhor, ao nosso socorro. A tua palavra diz que o inimigo não vai prosperar contra nós, ainda que o inimigo tente de todas as formas, ainda que ele levante o seu exército, mas nós somos mais do que vencedores. Senhor, toma a nossa causa nas tuas mãos agora, Pai. Senhor, ajuda, Senhor, aquele que está orando nesta noite, aquele que está clamando, aquele que está pedindo, Senhor, socorro, Senhor, aquele que está sendo oprimido pelas obras do mal, aquele que o inimigo, Senhor, vem perturbando, vem roubando a paz, vem trazendo, Senhor, vícios. Senhor, toma nas tuas mãos essa causa. Senhor, em teu nome, Pai, nós repreendemos toda a obra do mal, tudo aquilo que não provém de ti, seja repreendido agora, em nome de Jesus. Senhor, tira o mal da nossa casa. Senhor, nos devolva os territórios. Senhor, os territórios que foram ocupados pelo inimigo. Senhor, que possamos avançar.
Senhor, nos faça governadores, que nós possamos governar sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nos dá sabedoria, Senhor. Tira o medo, tira a angústia, tira aquilo que não provém de Ti, tira todo o espírito de enfermidade, tira o espírito de falência, tira tudo aquilo, Senhor, que o inimigo trouxe para nos amedrontar. Vai à nossa frente, nos abençoando, nos guardando, nos prosperando. Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Diga: eu sou mais do que vencedor, em nome de Jesus. Pelo sangue de Jesus, nós somos mais do que vencedores. Graças a Deus.